pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hirossi Prevcast. Eu, Eduardo Hirossi. Mariana Márcico. Ardaldo Cordeiro. Paulo Pinceta. Hoje nós vamos falar de um assunto que dá dor de cabeça, tá? Que é a comprovação do serviço público perante o INSS. O Edu, muitos têm dúvidas, né? Muitas pessoas têm dúvidas se a comprovação do serviço do servidor público é feita apenas pela CTC. Isso é verdade. Então é importante falar desse assunto. Primeiro a gente precisa entender quem são os agentes públicos, né, Mariana? Por quê? Porque a gente estamos falando aí do cargo comissionado, do empregado público, nós estamos falando aí também do cargo temporário, né, do servidor público de cargo efetivo que prestou concurso público. Tá. Depois que a gente entender isso, a gente tem que entender regime. Existe o regime geral da Previdência Social, que é o INSS, e o regime próprio, tá? Para quem cabe o regime próprio? Aquele servidor público de cargo efetivo que prestou concurso público está vinculado a um sistema, um regime previdenciário específico, tá? Ah, mas e aqueles casos em que o servidor, na minha cidade tem um caso aqui que ele trabalha no município, não tem regime próprio, prestou concurso público, não tem regime próprio. Nesse caso, eles são obrigados a contribuir pelo regime geral, tá? Aí começa a diferenciar. Por que eu falo isso? Porque se você presta serviço para o serviço público de regime próprio, documento correto, seria a certidão tempo de contribuição. Então, é certificado no documento e esse documento é encaminhado para o INSS, tá? Aí é tranquilo. Qual que é o grande problema que vocês não acreditam que acontece? O órgão que emite a CTC para o INSS, ele não emite conforme as diretrizes, né, que a lei, que seria conforme a lei 6.226. Hoje, se você tiver dúvida em pedir uma CTC, você pode pedir, fazer o requerimento lá para o seu cliente com uma CTC, você encaminha o anexo 15 e o 23 da Instrução Normativa 128. Aquilo é um padrão de como tem que ser emitido a CTC. O anexo 15 é a forma da CTC e o anexo 23 é a relação de contribuição a partir de julho de 94, tá? Por quê? Porque às vezes você pede uma CTC, o Estado demora a fornecer, o município demora a fornecer e fornece errado. Daí o INSS não aceita, tá bom? Outra coisa, eu sou um servidor público, vamos pegar um caso temporário aí que tem muito professor, né? E não estou vinculado ao regime próprio. E nesse caso, como que eu devo apresentar no INSS? Provavelmente se estiver certinho lá, o INSS não faz exigência. Mas se o INSS, ele exige geralmente, principalmente naqueles casos que o vínculo está extemporâneo, ele exige uma declaração. Você vai ter que comprovar ato de nomeação, ato de filiação. Você vai comprovar ato de nomeação, ato de exoneração, e eles pedem uma declaração, tá? Hoje, essa declaração lá, o modelo legal dessa declaração, ela faz parte do anexo 4 da Instrução Normativa 128. Então, para aqueles casos que é empregado, exemplo, quem que é empregado público? Funcionário empregado da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, tá? Esse caso, se tiver alguma extemporaneidade, serviria também a CTPS, mas precisar leva essa declaração nesses moldes aí do anexo 4, artigo 128, que o INSS exige. Por que eu estou falando isso para vocês? Não sei se aconteceu com vocês. O CNIS está lá como RPPS, mas não é RPPS. Não. Então, assim, a grande sacada, né? Fazer a leitura do CNIS, né? Que a gente sempre fala. O CNIS é a principal ferramenta do previdenciarista. Então, ele tem que fazer a leitura. Às vezes apareceu a RPPS, peça informação no regime, se é regime geral ou se é regime próprio. Por quê? Porque se não for regime próprio, você não vai pedir CTC. Porque eles não vão averbar CTC. Então, olha o tempo, o caminho, né, que a gente está vai encurtando, né? Vai encurtar. E CTC. Se você for fazer o cálculo no planejamento previdenciário ou numa contagem de tempo, pedir um benefício, toma cuidado com o CTC. Tá? Não é daquele jeito que vem que o INSS considera, principalmente se tiver com período concomitante. Se não tiver período concomitante, o INSS vai colocar aquele período líquido que vem na CTC. Mas se tiver com período concomitante, o INSS que ele vai fazer o período que é concomitante com o regime próprio, o regime geral, o INSS não vai considerar. Aí eu falo, compensa você trazer uma CTC? Por quê? Às vezes está pedindo uma CTC de um período muito grande, aí um período aí que o INSS não vai considerar. É concomitante. Tá? Não vai considerar nem para efeito de PBC e poderia utilizar às vezes em outro regime. Então toma cuidado. Exatamente. Ah, mas existe essa possibilidade? Sim. Vamos pegar um professor que ele contribui ele dá aula em escola particular, né? E ele trabalha aqui no município, aqui nosso próximo, no município de Cândido Rodrigues e no município de Taquaritinga. Talvez uma CTC, que é concomitante, em vez de trazer para o regime geral, ele pode levar para Taquaritinga, que ele vai se aposentar em Taquaritinga. Então tem que sempre trabalhar em relação a
Sempre importante essa análise, né, Edu? Porque isso, no final de tudo, faz uma diferença enorme, assim. A gente também, na Unessense, é instruído a tirar, quando você analisa uma CTC, lá atrás vai constar lá faltas, né? O que acontece que as pessoas não sabem? Às vezes a pessoa, geralmente em regime próprio, eles tiram licença sem remuneração. Então, aconteceu já até comigo com o Arnaldo. O Arnaldo contou o período de ponta a De ponta, né, data a Arnaldo? data, né? O INSS não considerou, acho que foi 2 anos. Foi 2 anos. Daí ele foi ver a CTC, tirou... Licença remunerada. E sabe onde, eu vi que estava com licença remunerada? Na carteira de trabalho, lá nas últimas folhinhas lá das anotações. Então, quer dizer, não olha só a folha do contrato de trabalho. Vê Ela também inteira, né? Não, e engraçado que é os regime documentos. próprio, daí eles anotaram, aqui eles anotavam, né? É. Na CTPS. Daí o Arnaldo, fomos olhar, né? Falamos, não, mas isso aqui tirou licença remunerada, licença de remuneração. E isso, no final das contas, foi quase 2 anos, né, Arnaldo? Foi, aí fez a complementação e deu tudo certo. Nossa, ainda bem, Bingo. Mas assim, Bingo. mas se eu falar para vocês, é engraçado isso. Isso aqui é uma das principais problemáticas do INSS, inclusive para servidor pedir exigência. Porque o servidor, às vezes, ele não sabe disso aqui. E ele não faz exigência com medo. Se eu falar um negócio, vocês não acreditam. Tem servidor que não sabe o documento correto, adequado. Então ele fica na insegurança, daí que acontece? Concede um benefício sem despachar, ou indefere um benefício sem despachar, Sem fundamento. o porquê não está considerando. Então, tá? só para quem está nos ouvindo, né? Se for servidor público, vai pedir, se for pedir a CTC, são os anexos. Lá, por exemplo, você pode pegar anexo 15 e 23 15 e da normativa 23. 128, E ou CTC. Agora, se o for anexo serviço público 4. empregado, cargo comissionado, temporário, o anexo 4 da instrução normativa 128. é importante saber qual utilizar. Ô, Edu, deixa eu fazer uma pergunta aí, uma hipótese. Tem vamos colocar, a Prefeitura X. Ela não segue esse anexo. O INSS pode oficiar a Prefeitura para que seja corrigido? Porque o segurado, ele vai ser o mais prejudicado, né? Que, né? Se tá na norma, mas só que a Prefeitura não segue esse anexo. O que o INSS faz? Ele pode emitir uma carta pedindo para readequar ou se as informações que tiver nesse documento que a Prefeitura forneceu fazer parte do documento, há essa possibilidade? Ó, o INSS você pode até sugerir no seu requerimento, pedindo para o INSS retificar, solicitar o órgão público com o documento deve ser confeccionado, tá? Mas acontece, isso não atrela ao órgão, tá? Não O que eu vincula, acho né? interessante? Você levar os anexos. Falar, ó, tem que ser feito a CTC Nesses conforme moldes, aquele né? anexo, conforme determinado por lei. É uma exigência legal. E que deverá ser cumprido junto ao INSS dessa forma. Aí é interessante fazer. Diferente de você falar de período de atividade especial, né? Que você pode solicitar da empresa, que é empresa privada, né? Porque o órgão tem fé pública, né? Eu perguntei porque eu já vi PPP de N formas. Um que vem com um logo diferente, outro vem com fora a nomenclatura meio não igual ao anexo, né? Aí por isso que eu fiz a pergunta. E é assim, é engraçado, porque o que você espera? Espera que a administração saiba como tem que proceder. Se tem uma lei, tem um parâmetro. Sim, tem que seguir. Outra coisa, a CTC do militar é diferente, tá? A CTC do militar não precisa cumprir esse requisito. Ela é diferente, é mais declaratória, então não tem toda essa formalidade, tá? Legal. E por isso que é importante, né? A gente está sempre se atualizando e sabendo corretamente o caminho que tem que ser seguido. Então a gente se encontra no próximo e a gente também aceita sugestões aí de temas para trabalhar nos próximos PraviCast. Até mais. Até mais. Até mais.